Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, roxo. Terceira semana da Quaresma. Quinta-feira, 7 de março de 2024. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Assim fala o Senhor: dei esta ordem ao povo dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção, ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até ao dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram e não prestaram atenção, ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e, se os chamares, não te darão resposta. Dirás, então, esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Evangelho. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Voltai ao Senhor, vosso Deus, Ele é bom, compassivo e clemente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Vença o mal com a ajuda de Jesus Cristo. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Meus irmãos e minhas irmãs, afetados pela indústria cinematográfica, nós somos muito tentados a pensar nos eventos de exorcismos apenas como aquelas cenas horríveis, com muita gritaria, pescoço virado, corpos contorcidos, vozes estranhas. Infelizmente, nós temos a produção cinematográfica voltada muito para essa dimensão. Ano passado, eu tive a oportunidade de assistir ao filme chamado Nefarious, em que destoa completamente desta mania hollywoodiana de apresentar o exorcismo. Uma experiência interessante, uma produção cristã, que vale a pena você conferir e assistir. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, no episódio de hoje, o possuído é bloqueado na sua comunicação, ele está mudo e incapaz de se dizer. Por muitas vezes, nós também nos sentimos assim bloqueados, O mal nos impede de abrir o coração, de pedir ajuda, de dividir os nossos dramas com alguém,
E isso nos afeta muito, porque o ser humano, por natureza, é comunicante. O ser humano foi feito para comunicar o seu ser e para receber também a comunicação do outro. Isso é constitutivo do ser humano. Não podemos enfrentar o mal sem a ajuda de Jesus. Existem momentos na nossa vida em que nós não damos conta de alguma situação sozinhos. Não podemos enfrentar o mal sem a ajuda de alguém, por isso, a necessidade de termos, em primeiro lugar, uma relação muito estreita com Jesus, nos aproximar daquele que é forte, que venceu o mal, que é capaz de destruir as obras do mal na nossa vida. Porque, sem Cristo, nós permanecemos mudos, trancados dentro de nós mesmos e incapazes de sermos curados. E também a vida de Cristo, a intimidade com Cristo, passa por outras mediações. Um padre para você se confessar é uma boa ajuda, fazer uma direção espiritual, um bom psicólogo, um bom médico, um irmão ou uma irmã do grupo de oração, da comunidade que possa rezar por você, um amigo em quem você confia, ou seja, nós também precisamos da ajuda de alguém para colocar para fora, muitas vezes, aqueles dramas que nos calam, que nos sufocam, que emudecem a nossa vida e nos impede, de fato, de comunicar quem nós somos. Enfim, não dá para não comunicar o que nós vivemos dentro do nosso coração, pois a tática do mal é esta, de nos fazer calar e fechar em nós mesmos. Por isso, nós precisamos de Cristo, para que a luz dele brilhe sobre nós e nos ajude a abrirmos-nos para a sua graça e para as pessoas. Sobre você, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.